Vixe, isso aqui eu errei várias vezes quando eu era aluno também. Então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar erros bastante comuns de alunos brasileiros ao falar inglês. Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Titia Marcela por aqui, sou mais conhecida como a tia do inglês. Se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita para se inscrever, para você ficar ligadinho em tudo que acontece por aqui. E assim que sair vídeo novo, titio YouTube manda tudo lindinho e fresquinho para você. Então bora falar um pouquinho, minha gente, dos erros mais comuns dos alunos brasileiros ao falarem inglês. E eu vou te contar que o último erro é o mais comum de todos, então fica até o final para você corrigir e nunca mais cair nesse blender. Bom, o primeiro, vamos ver se você já cometeu ele alguma vez na sua vida ou ainda está falando. Muitos alunos, quando têm alguma dúvida no meio da aula, eles falam, Teacher, I have a doubt. E na verdade, em inglês, a palavra doubt existe. Nós usamos muito o doubt como verbo, não só como dúvida, mas como verbo duvidar. Porém, o verbo doubt, ele é um verbo que ele não é tão usado como nós usamos a palavra dúvida em português. É algo extremamente filosófico. Então, sabe aquela coisa do ser ou não ser? Eis a questão. É mais ou menos isso. Então, como é muito filosófico, é muito longe da dúvida do dia a dia de um aluno, a gente não costuma usar o I have doubt. Então, nesse caso, se você tiver alguma dúvida no meio da aula, você vai falar Hey, teacher, I have a question. I have a question. Um outro erro bastante comum, que não é nem um erro gramatical, mas é um erro muito mais sutil, numa questão cultural, é você virar para uma pessoa e perguntar para ela, você conhece a China? Do you know China? Do you know Japan? Do you know Brazil? Tá? E por que que ela não é essa frase não é um problema de gramática? Porque se você for analisar a gramática dessa frase, você vai ver que estruturalmente a frase está correta, não tem nada de errado. Porém, culturalmente, quando você pergunta para um gringo, do you know? É mais ou menos como se você perguntasse em português, você já ouviu falar sobre? Então, você já ouviu falar sobre o Japão? Obviamente, se a pessoa mora nesse planeta, em algum momento, ela já ouviu falar sobre o Japão, a China. Então, talvez essa não seja a melhor maneira de você perguntar para um gringo, porque quando nós perguntamos isso, o que a gente quer dizer é, você já esteve lá. Você já esteve na China? Você já esteve no Japão? Essa é a nossa pergunta, né? Você conhece a França? Quando você conhece o Japão? Quando a gente pergunta isso, é isso que nós estamos querendo dizer. Porém, para vocês terem uma ideia, uma vez um aluno meu perguntou para um gringo, do you know Brazil? I'm from Brazil, do you know Brazil? E ele falou, of course I know Brazil, I'm not in prison. Ele falou, claro que eu conheço o Brasil, eu não moro na prisão, eu não sou um presidiário, né, que tipo, não tem um contato com o mundo. Então, em alguns contextos, ele pode ser visto, essa pergunta pode ser vista até como um pouco ofensiva, vamos dizer assim. Então, a melhor maneira de você perguntar isso seria dizendo, have you ever been to Paris? Uma outra também que é um clássico. Vamos ver se você identifica o erro nessa frase. Pois é, a frase de número 3 é bastante comum. E eu vejo muita gente falando My father said me, my boyfriend said me, my teacher said me, ok? E na verdade, a gente tem uma regrinha que eu vou te ensinar agora e você nunca mais vai esquecer. É assim, ó. We say something to someone and we tell someone something. Perfeito? Então, olha só, é muito mais complicado e mais complexo quando a gente vai usar o verbo say. Então, say, eu tenho que dizer o que, to e quem. É assim que eu faço essa estrutura. Por conta dela ser mais complexa e mais difícil, a gente acaba usando com muito mais frequência o verbo tell, porque o tell leva diretamente o pronome. Então, eu falo tell me, tell her, tell my father. Eu falo direto com o pronome, assim como ele me disse, he told me. Ela me disse, she told me. Então é muito mais fácil. Quando eu uso o say, eu tenho que obrigatoriamente dizer primeiro, disse o quê? E depois para quem? She said hello to me. My father said, don't go to me. E não faz muito sentido a gente fazer essa construção. Então é muito mais fácil você falar simplesmente He told me. Uma frase que eu vejo bastante gente errar e vamos ver se você consegue adivinhar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Será que você consegue adivinhar o que está faltando nessa frase? É muito comum a gente fazer frases desse jeito. Isso aí
Ai, você gostou? Ai, é maravilhoso. E o dia tá... Ai, tá bom, o dia tá ótimo. E a gente começa simplesmente a frase sem nenhum sujeito, né? Então eu não posso simplesmente fazer uma frase em inglês sem nenhum sujeito. Is a wonderful day, né? Então nesse caso eu precisaria colocar um it aí no começo dessa frase e aí sim a frase fica correta. It's a wonderful day. Or it's a wonderful day today. Hoje tá um ótimo dia, né? Então eu não coloco só o verbo, eu preciso colocar esse it. Mas se você ainda fica muito na dúvida sobre quando que eu uso it, quando que eu não uso it, eu tenho um vídeo completo só sobre esse assunto e eu vou deixar um card aqui em cima para você, assim você já pode assistir assim que acabar esse vídeo e você já tira todas as suas dúvidas, combinado? O próximo erro que eu vejo bastante gente fazer é falar simplesmente assim, e aí, como é que foi o seu fim de semana? Ah, eu fui no shopping, I went to the shopping. E o que acontece é que a palavra shopping em inglês significa compras e não o lugar aonde você faz compras. O lugar onde você faz compras se chama shopping mall ou shopping center. Então a gente não vai no shopping, tá? Então I went shopping significa eu fui às compras. E nem sempre que a gente vai no shopping, a gente faz de fato compras. Se você falar I went shopping, eu entendo que você voltou com compras para casa. Agora, se você foi só no shopping, dar um rolê, passear, you're going to say I went to the shopping mall. Um outro erro bastante comum que eu escuto por aí é alguém falando assim, it depends of the situation. It depends of the reason. Então, depende de. Como a gente tá muito, né, com essa preposição na cabeça que nós usamos depender de em português, a gente acaba transferindo isso para o inglês e acaba levando o it depends of. Porém, depois do verbo depends, nós sempre vamos utilizar a preposição on. It depends on the occasion. Um outro erro que eu vejo que é bastante comum é a gente usar a nossa expressão, eu tô passando por tal coisa, eu tô passando por um momento difícil, é a pessoa simplesmente traduzir usando o verbo pass. I'm passing for a difficult time in my life, certo? Porém, o verbo passar em inglês, ele é bastante complexo, a gente tem vários jeitos de dizer passar, e passar a gente usa para muita coisa em português, passar por uma situação, a gente tem passar roupa, a gente tem passar vergonha. Então, se você quer ver um vídeo completo sobre como dizer passar em inglês em vários contextos diferentes, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar um link aqui em cima no card também para você assistir e nunca mais errar o verbo passar. Aliás, o verbo pass é um verbo que a gente usa muito pouco em inglês, em termos de frequência. Nesse caso, quando você está passando por alguma coisa, a gente vai usar o phrasal verb go through. Go through. Então, nesse caso você diria I'm going through a difficult time. I'm going through a difficult time. Um outro erro que eu vejo bastante comum também é as pessoas simplesmente apontarem e falarem assim, olha aquele quadro, olha aquela figura, look that picture. Quando eu peço para a pessoa olhar para alguma coisa, eu sempre uso essa preposição para. Eu não vou usar to ou for para isso, eu vou usar a preposição at. Então, look at that picture. Olha aquele like aqui embaixo e aperta já nele. Look at that button. Isso, click it. Muito bem. Very good. Muito bom, minha gente. E vamos lá. Mais um para você aí, que é esse erro que eu vejo aqui, ó. Muitas pessoas falando isso. Eu vi isso aqui nos seus stories. I saw it in your histories. A palavra history é aquilo que a gente estuda na escola, a matéria escolar, história, a gente vai chamar de history. Porém, aquilo que você vê no Instagram, inclusive se você não me segue, já aproveita para me seguir, tá? @tia do inglês, é stories, stories. Lembrando que não tem aquele i no começo na pronúncia, então não é stories e sim stories, stories. E por último, mas não menos importante, eu vejo muita gente errar isso aqui, que é falar, olha, ela casou com o amor da vida dela. She married with the love of her life. E nesse caso, nós não vamos utilizar a preposição with. You're just going to say, she married the love of her life. Gostou desse vídeo? Me comenta aqui, então deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero saber se você cometia alguns desses erros que você não vai mais cometer. E se eu te ajudei, deixa aí o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, bye bye!